Olá, olá pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, vamos então dar seguimento, né? Vamos dar seguimento ao nosso direito tributário 2, né? Já estamos avançando aí. E antes de começar a aula, o recadinho, né? Dessa vez é um recado bom. Semana que vem a faculdade vai emendar, tá? Vai emendar aí a segunda-feira. Então vocês não têm aula, nós, né? Não teremos aula dia 6. Então, dia 6, segunda-feira que vem, tá todo mundo de recesso. Então, a gente volta a próxima aula só lá no dia 11, dia 13, né? Só lá no dia 13. Então, dia 6 não tem aula. Não tem aula. Tá? É recesso, a faculdade como um todo vai fechar, né? Em específico, Curitiba tem também a quarta-feira, né? Então, acho que verdade. não só o dia 7, né? Para quem é de fora de Curitiba, dia 8 é o dia da padroeira aqui de Curitiba. Da Luz. E aí a cidade elegeu esse dia como feriado municipal. Então, na prática, vocês só vão ter aula quinta-feira de semana que vem, né? Aliás, tem essa semana inteira, né? Não comemorar antecipado aí, né? Mas aí semana que vem vocês vão emendar segunda, terça e quarta, tá? E a nossa aula, como é segunda-feira, volta só no dia 13, tá? Então, fiquem atentos aí para não ficar esperando. No próprio portal do aluno aqui, diferente do que foi nos semestres anteriores, o próprio sistema já sinaliza aqui que é feriado, né? Então, sexta semana, tal, feriado. Então, já antecipa, inclusive, né? E olhando desse calendário, vocês vão ver lá, né? 12 de outubro, né? Dia das Crianças também vai emendar o dia 11, e lá na frente, o feriado do dia 1º de novembro também é feriado, e mais para frente, o 15 de novembro também é feriado. Só 2 de novembro. Então, basicamente todos, né? Todos aí que dessa vez nós vamos pegar todos. Semestre passado a gente não pegou nenhum, né? Dessa vez serão 1, 2, 3, 4 feriados, né? 4 feriados aí. Então, as nossas 20 aulas, na prática, vão ser reduzidas aí a 16, né? Então, nós temos aí uma grade um pouquinho mais enxuta. Bom, vamos seguir aí com a nossa aula. Como sempre, né? Aquela telinha, aquele mesmo esquema, no mesmo padrão, né? Não tem nada de novo aí. O que muda só é o conteúdo, né? O que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai avançar a questão da responsabilidade tributária, né? Então, o que acontece? Semana passada, a gente viu o conceito de responsabilidade tributária, a gente viu que responsável tributário é algo, ou algo não, né? Alguém eleito pela lei para responder pelos tributos de um contribuinte. Então, a lei coloca lá uma série de pessoas, né, de situações em que um terceiro, né, esse terceiro, obviamente, vai ter algum vínculo, esse terceiro vai ter alguma relação com essa pessoa ou com o fato gerador, que vai colocar essa pessoa aí como, né, como sujeito passivo à relação jurídica tributária. Então, a gente viu lá uma série de modalidades, né, a gente viu lá a questão das empresas, né, responsabilidade por a responsabilidade por substituição, depois a gente viu a responsabilidade lá por transferência, a questão da compra e venda, né, de um estabelecimento comercial, a questão das fusões, né, e cisões empresariais. Nós falamos também da parte que envolve responsabilidade de terceiros, propriamente dito, né, então nós tínhamos lá o pai com relação ao filho, depois a gente entrou na questão dos sócios, né, pessoa física respondendo pela jurídica, e um quarto item, né, dessa responsabilidade tributária diz respeito às infrações, né? Aí as infrações a gente deixou em aberto, né? A gente falou bastante
de forma bastante vaga, exatamente porque hoje a gente continua exatamente daquele ponto, né? Então, a gente continua falando de responsabilidade tributária, mas agora em razão das infrações, né? Então, a gente vai lá para o artigo 136 do CTN, né? A gente vai falar do 136, 137, 138, e depois a gente vai dar uma pincelada na lei de crimes tributários, né? A lei 8137, né? Então, a gente vai avançar nesse sentido na aula de hoje. Então, hoje é uma continuação, né? Na verdade, é o fechamento aí da aula da semana passada. Quem não viu, quem não assistiu, aliás, acho que eu estou devendo, eu preciso fazer a postagem da aula da semana passada, eu vou fazer, vamos ver se eu faço hoje, inclusive. Aí quem não viu a aula da semana passada vai conseguir assistir, né? Como sempre, as aulas gravadas. Bom, responsabilidade por infrações, né? O que é essa responsabilidade, né? Para vocês entrarem no mesmo contexto. Essa responsabilidade é a pessoa física responder pela jurídica via de regra, né? Então, quando a gente fala aí da responsabilização, em específico aí por infrações, é a pessoa física que cometeu a infração responder pelo, vamos chamar assim, delito, né, pelo ilícito, e aí ela vai ser colocada também no polo passivo para pagar por essa penalidade, né? Então aqui a gente está falando infrações, né? Vejam só que o direito tributário como um todo, ele cuida dos tributos e tributo não é nada ilícito. Então, quando a gente caminha aqui para o termo infrações, a gente já pode considerar que a gente não está falando do tributo propriamente dito, né? Porque tributo não é ato ilícito, né? A gente fala isso quase toda a aula aqui. Infração é no sentido de um ato ilícito. E como que o direito tributário vai cuidar desse ato ilícito dentro, né, da sua lógica? Ele vai aplicar uma multa, vai aplicar uma penalidade em razão desse ato ilícito, né? Então, o que nós estamos falando aqui é a responsabilidade da pessoa física por esse ilícito, né? Então, o que traz a lei? O que traz o artigo 136 aqui do CTN? Que, salvo disposição em lei em contrário, né? Então aqui a gente já tem um ponto importante. Podem ter leis, existem leis que vão dispor de maneira contrária ou vão colocar requisitos adicionais ao que está no CTN, né? Então vejam que isso daqui permite, né, que qualquer legislação tributária coloque requisitos diferentes ou adicionais à regra geral do CTN. Então, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e do efetivo dano ao erário público, né, e da efetividade, natureza ou extensão dos fatos, dos efeitos do ato. Então, vejam, a gente está falando aqui de uma responsabilidade objetiva, né? Objetiva. É uma responsabilidade que independe de culpa, independe do resultado. Então, se você comete, né? E aqui a gente tem um problema muito grave, né? Que é a atuação, muitas vezes, do contador, né? Então, o contador ele não precisa ter noção daquilo que ele está fazendo está errado. Ele pode simplesmente estar fazendo porque não sabia, porque é tão complexo que não conseguiu fazer como deveria, né? E aí a gente tem a questão da responsabilidade objetiva, né? E pode alcançar, inclusive, a pessoa física. Então, veja como é complicado isso daqui. E, de uma certa maneira, se a gente pegar a complexidade do direito tributário, a dificuldade que é entender e fazer tudo isso correto, a gente caminha aqui para uma ideia de que praticamente uma parcela importante, né? Eu vou chutar aí pelo menos uma metade das empresas e pessoas que mexem com direito tributário, em alguma medida, erram, fazem errado ou fazem sem querer ou fazem com intenção de pagar menos tributo. E aí a gente tem esse problema, né? Vejam, eu estou
e eu posso ser, né, colocado como sujeito passivo, porque é uma infração tributária, né? Então vejam como essa instrumentalidade tributária ela acaba criando essa dificuldade, né? Essa dificuldade. Então não importa se é complexo, se é difícil, se a situação era ou não complexa, era controvertida, era na teoria, né? Na teoria do artigo 136 do CTN, não interessa a intenção do agente e nem a extensão dos efeitos do ato, né? Então nem a efetividade. Você pode simplesmente ter errado e sofrer por isso, né? Então esse artigo 136, né, a gente coloca aqui, né, nesse item B aqui, ela traz uma objetividade, né, uma responsabilidade objetiva do responsável. Qual é o ponto aí, né? Essa parte de infrações, essa parte aqui que beira muito a parte criminal do direito tributário, ela, ela acaba sendo um pouco dura e ela acaba sendo um pouco injusta e, de uma certa maneira, o Estado brasileiro, né, o governo, né, os agentes de fiscalização, eles não querem ver ninguém, e aí a gente vai falar mais para frente aí dos crimes tributários, eles não querem ver ninguém preso, não querem ver ninguém né, fechando um estabelecimento, via de regra, claro. Eles querem receber o imposto, né, o tributo que não foi pago, né? Então, vejam, essas medidas penais, né, essa parte aqui das infrações que traz essa responsabilidade objetiva, na maioria das vezes, ela vai trazer aí uma forma de coação, né, uma coação ilícita, nesse caso, né, porque não é nada ilegal, mas na maioria das vezes o agente fiscal ele usa isso como uma forma de pressionar o empresário a pagar o tributo, né, porque a gente vai ver mais para frente que a hora que se paga o tributo, ou pelo menos se parcela esse tributo, toda essa parte criminal ela fica suspensa ou depois é extinta, né? É preciso ter uma situação em aberto, né? É preciso ter aí uma situação de não pagamento de tributo para que haja, né, esse encerramento, vamos dizer assim, a pena máxima que seria a reclusão. Então, nós temos aí que essas ferramentas são instrumentos muito mais coativos. E aí, óbvio que a Receita, principalmente federal, ela não está muito preocupada com o pequeno empresário, com aquele que errou uma coisa ou outra, aquele que declarou e não sabia que não podia. De uma forma geral, eles ficam em cima dos grandes grupos empresariais, daqueles que têm sim uma assessoria, em que o abuso dessa situação é que eventualmente possa acarretar aí um crime. Então, é o famoso crime do colarinho branco, né, que é utilizado, não é raro, aliás, são vários os processos nesse sentido, mas que é muito mais um instrumento para coagir a pessoa a regularizar a sua situação e não prender, não. Então, aquilo, essa objetividade aqui, nesse momento, a gente ainda está falando das multas, né? A gente está falando da penalidade em razão do ilícito, que é a multa. Mas mais para frente a gente vai falar da pessoa, né? Da reclusão, né? A penalidade restritiva de liberdade. Aqui a gente não chegou nisso. O CTN ele não traz um tipo penal, ele traz a responsabilidade objetiva pelo ilícito. Né? E esse ilícito vai resultar numa multa que vai ser cobrada pessoalmente da pessoa. Então a gente ainda está nesse passo aqui. Outra situação aqui na linha C, né, como está expresso no 36, salvo disposição contrária em lei. Então, tanto o legislador federal, estadual, municipal, ele pode sim, né, legislar sobre, pode criar regras aí específicas. E uma última situação que a gente sempre lembra no direito tributário está relacionado ao artigo 112 do CTN, né, que nessas situações que são previstas penalidades, e aqui a gente está falando de uma penalidade,
a interpretação sempre tem que ser favorável ao acusado, né? Então, a hora que você tem uma dúvida, a hora que você tem uma discussão fundamentada, né, você acaba tendo bom argumento, porque é uma tese que você não foi vencedor, vamos supor. Isso é crime, né? Teoricamente, crime não, né? A gente está falando ainda de infração, mas teoricamente, se sua tese não é acolhida, você está indo aqui para esse caminho aqui da ilicitude, né? Que é uma responsabilidade objetiva, né? Então, nós temos aí essa situação. E quando que isso é refletido e é encaminhado, vamos dizer assim, para a esfera criminal, ou seja, a égide da Lei 8.137, que é a Lei de Crimes Fiscais? Quando há uma gravidade nessa situação, né? Quando há uma conduta reiterada, quando há uma falsificação evidente, quando há aí um grande valor desviado, aí vai ser encaminhado para a questão penal. E aí, tal como qualquer outro crime, isso aí sempre começa com a polícia, né? A polícia, nesse caso, e muitas das vezes, quando é federal, quando é tributo da União, quem vai investigar é a Justiça, né, a Polícia Federal. Então, é aquela situação, né, tal como vocês viram no direito penal. Abre-se um inquérito, o inquérito vai colher elementos, vai colher depoimentos, testemunhas, tudo mais. O delegado da Polícia Federal faz um parecer, e esse parecer é encaminhado para o Ministério Público Federal também, tudo Justiça Federal, quem é que vai analisar, né, se possui elementos ou não e vai fazer a denúncia, né? Aí, uma vez realizada a denúncia, junto à vara criminal federal, é que vai tramitar um processo crime, né? Então, vejam que a gente está falando em várias esferas, em várias etapas. Então, você tem aqui no âmbito investigatório, isso pode ir para a polícia, depois da polícia vai para o Ministério Público, depois vai para o Judiciário. E aí tem toda a tramitação do processo penal até uma sentença condenatória. Enfim, né, é um caminho longo, é um caminho que, por se tratar aí muitas vezes de questões técnicas, né, a prova é bastante dificultosa, e talvez por isso, né, que a legislação coloque aí essa objetividade, né? Na prática, você tem que provar que você agiu conforme uma teoria, conforme um parecer, conforme uma orientação, né? Enfim, você acaba usando aí todos os meios de defesa para mostrar que não houve, né? Não houve aí um mau caminho tributário, e sim uma discussão. Você optou aí pelo caminho A ou B, né? Então, esse ilícito, né, ele traz essa controvérsia, e aí a gente precisa lembrar também que esse CTN, ele foi editado lá em 1966, né, e em 66 a gente tinha aí, logo, né, aconteceu aí a questão da ditadura militar, militares no poder, isso aqui é tudo uma forma, né, de dar força, de instrumentalizar, né, aquele governo daquela época, de cometer certos atos aí de fiscalização e punição, né, de uma maneira um pouco exagerada, desproporcional. Então, hoje, essa situação do crime tributário, né, em específico aqui das contravenções, né, das infrações, a gente tem aí umas atenuantes, né, bastante fortes junto à jurisprudência de proporcionalidade, razoabilidade, né, a questão do homem médio, né, as excludentes aí de penalidade, enfim, né, então, se você ir só pela redação do CTN, você realmente fica preocupado, né, mas não é tanto assim. E aí, em razão do ilícito, surgem as penalidades, que são as multas, né, então nós teremos as multas aí. As multas podem ocorrer ao livre-arbítrio, né, da autoridade fiscalizatória, do fisco? Não, também não. A jurisprudência colocou uma série de entraves, né? Então, primeiro que essa multa, essa penalidade, ela não pode jamais implicar aí na pena de perdimento, né, ou de confisco de bens,
O direito tributário nunca pode, né, ter isso como fundamento, inclusive as penalidades, inclusive as multas. Então, toda vez que essa multa, né, gerar um confisco, ela não é lícita, você pode questionar isso. O segundo ponto é que essas penalidades, elas jamais podem impedir uma pessoa de funcionar, de atuar, né, vamos imaginar uma empresa, né, uma empresa está devendo aí imposto e ela não paga, enfim, né, não paga, está lá em aberto, né, não discutiu, não está lá, simplesmente não pagou e aí o fisco começa, olha, para você poder renovar seu alvará, você tem que pagar aquele imposto que você não pagou. Pode o fisco fazer isso? Não, não pode. Né? Tem várias súmulas aí, STJ e STF, falando, né, exatamente isso, que não pode o fisco exigir o pagamento dessas multas como condição para renovar um alvará, para expedir uma nota fiscal, para ter acesso ao sistema ou qualquer coisa assim. Isso não significa que isso não aconteça. Né? Eu vou dizer que no último ano eu entrei com pelo menos 3 mandados de segurança contra esse tipo de situação. Né? Não podia, mas não significa que eles não fazem. Né? Então, os governos aí, principalmente municipal e estadual, eles têm essa orientação interna, vamos dizer assim, de dificultar as coisas para quem está devendo. Então, você entra com uma ação, né, e consegue relativamente aí fácil uma decisão para desbloquear ou expedir o documento ou qualquer outra assim, coisa nesse sentido. E além disso, né, a gente tem a questão do valor dessas multas. Pode ser multado? Pode. Vai ser multado? Vai. É um ilícito, normal no direito que qualquer ato ilícito vem uma sanção, no caso do direito tributário é pecuniária. Só que qual é o valor, né, dessa penalidade? Né? Vejam que o STF coloca aí, né, que primeiro que essa multa nunca pode ser maior do que o próprio valor do tributo. Né? Então, vejam só que nós temos aí, quando há um tributo envolvido, a multa não pode ser superior ao valor principal, né? Senão a gente está falando aí que a multa é maior do que o próprio tributo, né? Então, nós temos essa situação, que a penalidade em si não pode superar o tributo, e as multas, né, isso com relação às multas compensatórias, né, aquelas multas simplesmente pelo ato ilícito. E aí as multas moratórias, né, aquelas multas pelo atraso, elas não podem ser superior a 20% também. Né? Então o STF aí colocou alguns parâmetros, algumas balizas, para que, né, essa multa, essa sanção não extrapole aí a ideia do próprio confisco, né, o próprio confisco. Bom, essa personificação do agente vem aonde? Né? Vem no 137. Então vejam, lá no 136 se fala que a responsabilidade por infração é objetiva. E aqui no 137 ele diz que é a pessoa física que responde por esses atos infracionais. Né? Então, nós temos aqui 137, né? A responsabilidade é pessoal do agente, quanto às infrações como os crimes, enfim, né? Tem toda a redação aqui, não vou ficar repetindo toda ela, né? Mas, basicamente, essa responsabilidade aqui do agente, né, engloba também, assim como a desconsideração da pessoa jurídica, veja que engloba aqui as pessoas dos prepostos, empregados, né, diretores, gerentes ou representantes aí de pessoas jurídicas. Então, aqui a gente tem que essas penalidades que a empresa sofre em razão de uma infração, né, elas são colocadas aí contra a pessoa física, desde que, e aí vem, né, as disposições aqui. Né? Então, quantas infrações conceituadas como crimes ou contravenções, né, salvo quando praticadas no exercício regular da administração. Né? Então, você está lá exercendo, né, o seu mandato, você é um presidente, você é enfim, qualquer pessoa lá dentro da organização está seguindo essas orientações. Quantas infrações
cuja definição do dolo específico do agente seja elementar, né? Então, aqui a gente entra também na questão do dolo específico, né? Aí sim, a gente tem a responsabilidade dos empregados. Bom, avançando no artigo 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, né? Então, vejam só, 136 e 137 trazem aí as hipóteses de responsabilidade da pessoa, e 138 traz uma forma de você se livrar, né, de você se livrar dessa responsabilização. Qual é a forma que o CTN traz? A denúncia espontânea da infração, né? Então, o que nós temos aí antes do procedimento, antes de você ser notificado, antes de você ser colocado aí, né, como autuado ou qualquer investigação preliminar, antes disso, você espontaneamente vai lá e retifica, né? Você corrige o que foi feito, e aí você paga a diferença, enfim, né? De alguma maneira você corrige o que estava errado. Então, fazendo isso, né, regularizando a situação, você consegue excluir a penalidade pela denúncia espontânea, né, que é a previsão do artigo 178. Mas é aquilo, né, não se considera, tá, um parágrafo único, não se considera denúncia espontânea, né, se você fez isso após o início de qualquer procedimento investigatório. Então, qualquer cartinha que você recebe da Receita, obviamente você não está fazendo mais por livre e espontânea vontade, você está fazendo porque você sabe que você recebeu aí e está sendo investigado. Então, nesses casos, não existe mais denúncia espontânea, né? Então, vejam que aí a gente tem essa situação, só que nós temos uma série de leis, e aí aqui a gente está falando da regra geral, que é o CTN, mas aí a gente tem as leis federais, municipais e estaduais que podem legislar de maneira diferente, né? Podem legislar de maneira diferente, e aí o que acontece? Nós temos, né, pelo menos no âmbito federal, uma lei já muito antiga, desde os anos 2000 e alguma coisa, né? Mais aqui embaixo eu vou falar dela em algum momento, né? Mas enfim, existem leis aí que permitem que essa extinção da punibilidade ocorra a qualquer momento, por exemplo, desde que você vá lá e extingua, né, faça a extinção do crédito tributário, seja o pagamento, seja depósito em juízo, seja uma sentença, e aí não existe a punibilidade, né? O processo criminal se encerra em razão dessa extinção. Então, veja, nós temos aí uma disposição do CTN, uma disposição geral, mas ela é uma das hipóteses. Legislação federal, principalmente, a gente tem outras disposições. E aí nós temos aqui, né, complementando essa ideia da denúncia espontânea, a ideia do artigo 96 do CTN, que traz aí o início da fiscalização, né? O artigo 96 traz que a autoridade administrativa pode presidir ou realizar qualquer fiscalização para, enfim, investigar se tem algo errado, né? A gente vai ver isso mais para o final do semestre, os poderes da autoridade fazendária. Uma delas, por exemplo, ele tem a prerrogativa de ingressar numa empresa. E se eu não deixar ele entrar? Ele pode chamar a polícia e vai conseguir entrar, né? Ele tem essa prerrogativa de entrar e exigir a apresentação de documentos, né? Apresentar o documento que ele achar necessário, desde que seja um documento oficial, né? Então, ele quer lá o balancete não sei do que, ele quer o livro Razão não sei da onde, ele quer, né, a declaração não sei disso, daquilo, ele quer ver o livro de, enfim, né, o livro de frete. Conforme o tipo da operação, existem livros oficiais, ele pode exigir, e ele tem o direito de exigir isso daí. Ah, professor, mas isso eu sei que está errado, e eu não quero que ele veja isso. Então, assim, você acaba tendo uma opção de simplesmente sumir com aquele documento, né? Só que aí você vai levar pelo menos uma multa, em razão de você não ter cumprido a legislação,
E aí o que volta para o Estado, né, para o fisco? Ele pode arbitrar, ele simplesmente vai falar assim, bom, essa pessoa não tinha o livro, multa de tanto. E além de não ter o livro, então eu acho que aquilo está errado, então eu vou arbitrar, eu vou estimar em tanto, e, né, você vai ter que pagar esse imposto naquele montante. E aí você ainda entra muito próximo aqui da questão dos crimes tributários, né? Nós temos aí, nós já vamos ver nos tipos penais da lei de crimes tributários, nós temos uma das situações é omitir, ocultar ou falsear documentos, né? Então, se você tem um documento e omite, você pode estar aí caminhando numa hipótese de crime tributário, né? Então é bastante complicado aí você não colaborar com esses fiscais, né? Se eles levarem a sério mesmo, você pode ter um problema depois. Bom, como é que o STJ interpreta esse artigo 138? Que, né, a simples declaração faz perder o caráter de espontaneidade com relação aos tributos lançados por homologação, né? Aqui a gente vocês não vão conseguir compreender muito bem essa situação, porque a nossa próxima aula vai ser sobre lançamento tributário, tá? O lançamento tributário, ele é dividido em 3 modalidades. Uma delas é o tal do lançamento por homologação, né? Então, essencialmente, o que é isso? É quando o contribuinte declara tudo para o fisco e o fisco só homologa ou não, né? Ele só glosa ou não, se está certo ou não. Essa modalidade, né, em razão aqui da súmula 360 do STJ, fala-se que não tem o benefício da denúncia espontânea, porque você já declarou errado, né? Você já terminou todas as suas etapas do lançamento. Cabe ao fisco somente homologar ou não, né? Então você não tem mais a possibilidade de corrigir aquilo, né? Então a gente tem aí, enfim, uma interpretação dos tribunais aí que esse lançamento, né, não teria a possibilidade da denúncia espontânea, mas, né, nós temos aí um recurso repetitivo que fala que se for parcial e você retifica antes da decisão do fisco, né, antes de qualquer investigação, aí já tem a possibilidade, né? Então isso aqui é uma evolução da jurisprudência, né, que vai consolidando e vai trazendo que realmente, né, se você se retratar antes de qualquer procedimento, você consegue sim extinguir a punibilidade, né, com base, inclusive, no artigo 138 do CTN. Se não dá o 138, né, você tem outras leis para se sustentar, né, mas aqui a gente está focado no 138 do CTN, que traz, né, mais uma interpretação com relação à confissão de dívida, né. A simples confissão de dívida acompanhada do seu parcelamento também não é denúncia espontânea, né? Confessar a dívida, ir lá e parcelar, não caracteriza só isso, né, a denúncia espontânea. Isso tem que ser antes e tem que ser prévia aí a qualquer autuação, né? Então nós temos algumas interpretações em razão aí desse 138. Esse 138, né, ele fecha ali o CTN, a responsabilidade por infrações do CTN, Código Tributário Nacional, que vem trazer as penalidades tributárias em razão, né, de um não cumprimento de uma obrigação que não seja, né, ou seja, que seja diferente do pagamento do tributo. Aqui a Lei 8137, ela vai trazer agora sim, né, o principal sendo, de alguma maneira, vamos chamar assim, generalizar, né, de sonegação. Então, nós temos aqui a Lei 8137, que sim vai cuidar do principal, enquanto que lá no CTN a gente tem as infrações aí que fogem da questão do tributo em si, muito mais uma outra obrigação. Lei 8137 de 1990, vejam que é uma lei antiga, né, uma lei logo após a Constituição de 88, é uma lei já bastante evoluída,
só que ela traz um traço bastante distinto aqui, porque na Constituição nós temos lá no artigo 5º, né, a disposição de que não existe prisão por dívida, né, prisão por dívida civil. O CTN ele traz uma especificação disso, e ele traz um reforço e traz um recado bastante importante para nós, no sentido de que, olha, o tributo é tão importante, né, é tão importante para o governo, para a sociedade, para o Brasil como um todo, que você pode sim ir preso se você não seguir aí as disposições tributárias, né? Então, existe esse aparente conflito, mas, né, existe essa solução que a doutrina traz de que o tributo ele extrapola essa noção de simples dívida civil, né, dívida de particulares, que é o que talvez se refira o artigo 5º da Constituição. E aí nós temos, né, além da parte tributária, nós temos a situação da pensão alimentícia, né? Então acho que são os dois aí que vão autorizar, né, que uma pessoa vá presa, seja condenada à reclusão em razão de uma dívida, né? Então nós temos aí a lei de crimes tributários, né? Mas antes da gente começar a falar dela em específico, vamos fazer aquela famosa pausa, né? Eu já vi o recado do Fabiano lá, que está sem câmera, né? Mas vamos ativar as câmeras aí, que nós vamos fazer o famoso print screen, né, para que nós tenhamos as presenças registradas. Bom, então vamos lá. Aí, peguei. Hoje não tem ninguém com a câmera desligada, só o Fabiano mesmo. Então hoje está... Professor, é que eu estou sem vídeo hoje. Sim, não, tranquilo. Deixa eu salvar aqui, eu já continuo a aula com essa presença. Tá carregando agora. Foi. Bom, beleza, tá registrado. Quem quiser ver novela, tá liberado. Tô brincando. Bom, deixa eu aproveitar, né, que tá nesse mini intervalo. Logo depois do feriado vai ter aula normal, e na semana subsequente a ideia é fazer aquele trabalhinho, tá? Que vocês já estão acostumados. Então, a princípio vai ser dia 20 de setembro, tá? Então, eu vou mandar, né, mais para frente um texto, e lá no dia 20 vocês vão fazer aquela famosa questão, tal como vocês fizeram no semestre passado, né? Na segunda-feira, eu vou lá, divulgo a questão de acordo com o nome de cada um, uma letra, né, específica, vocês vão responder uma questão e enviar até o final da noite, né? Então, isso vai ser no dia 20, tá? Então, já anotem aí no calendário de vocês. Então, semana que vem não tem aula, dia 13 é aula normal, no dia 20 esse trabalhinho, né? Mas eu ressalto lá no dia 13, eu renovo aí o recado para vocês, tá? Mas esse trabalho é em grupo, professor? Não, é individual. A senhora deve lembrar como a gente fez no semestre passado, né? Não, é que tem outro que é em grupo, então. Não, da minha disciplina, não. Deve ser de outra disciplina. Na nossa vai ser só esse trabalhinho e depois a prova, né? Depois a avaliação bimestral. Beleza. Esse trabalho vale 30% da nota, tá? Só para ressaltar aí. Quantas questões são? É uma só. O trabalhinho, né, é um texto, e na noite do dia 20, eu vou divulgar as questões, e aí, conforme o seu nome, né, vai ter uma letra que corresponde a uma questão, responde só aquela questão específica, né? Então, o trabalhinho... Eu lembro que a gente já fez isso. Isso, exatamente igual, isso. E aí, a prova serão 10 questões, né? Mas isso é mais para frente aí. Tem que ver quando que vai ser a semana de prova até. Mas vai demorar um pouquinho. Eu acho que é final de setembro, se não me engano, início de outubro. Mas, enfim, isso a gente vê mais para frente aí a prova. Bom, deixa eu compartilhar de novo aqui o nosso PowerPoint, que não é bem PowerPoint, é um PDF, né? Bom,
a lei de crimes tributários. Né? Lei de crimes tributários, porque vocês vão ver, muitas vezes, ainda muita gente fala da lei de sonegação tributária lá de 65, tá? Essa lei, ela tem, né, uma peculiaridade que ela não deixou de existir, né? A lei 8137, ela não revoga expressamente a lei de sonegação tributária, mas na prática ela é uma lei nova, né? É uma lei que traz, em algumas situações, o mesmo proceder, o mesmo tipo penal, com uma nova roupagem. Então, ela é uma lei mais nova, e aí ela faz aquele famosa derrogação, né? A lei mais nova derroga a anterior, em razão aí, né, daquele critério temporal do BOB. Então, o que acontece? Essa lei 8137, ela acaba substituindo a lei de sonegação tributária, lá de 65. Né? Então, a lei que hoje deve ser considerada é a lei 8137 de 90, e é aquilo que eu falei, né, logo no início, que essa lei ela é muito mais um método de coação, né, que a autoridade fiscal tem para exigir e forçar, vamos dizer assim, o empresário a pagar o tributo. Na prática, funciona e funciona muito bem. Né? A gente vê aí no dia a dia que o empresário, a hora que chega uma cartinha, né, informando que foi aberto um inquérito policial na Polícia Federal, em razão do não pagamento de X tributo, pode ter certeza que ele vai dar um jeito de pagar. Né? Ele vai dar um jeito, a não ser, claro, situações excepcionais que haja um erro ou que realmente ele não consiga, mas na maioria das vezes o empresário, na maioria não, né? Mas algumas vezes o empresário tem culpa, sim, sabe disso, e quando chega, né, esse tipo de intimação, aí ele se vira. Ele vai lá, ele vai parcelar, ele vai, de alguma maneira, ele vai dar um jeito de estancar isso daí. Porque nenhum empresário gosta de ir até a polícia prestar depoimento, né? E é extremamente... claro, todo mundo respeita, né, a polícia, em específico a Polícia Federal, que está aí, né, com uma aparelhagem, uma estrutura muito bem organizada, né? Então, o processo ele costuma andar, não é aquele processo que desaparece numa gaveta, não é? Enfim, a coisa lá é muito melhor do que, por exemplo, uma polícia civil, que, né, infelizmente, está muito aquém aí do que deveria. Então, nós temos aí, né, um ótimo instrumento de coagir o empresário a dar um jeito naquela irregularidade. Por quê? Né, a gente tem tanto o artigo 1º e depois o artigo 2º, a gente tem as atuações, e vocês vão perceber, de um modo geral, essa atuação ela engloba praticamente tudo que diz respeito ao fazer errado, né, ao querer esconder alguma coisa, ao querer omitir, ao inventar uma declaração que não existe. Né? Então, a gente tem aí tipos penais bastante abrangentes que vão pegar. Né? O empresário que quer dar uma desperto, ele vai certamente cair em um desses verbos que compõem. Né? Então, nós temos aí o meio empregado, né? Nós temos aí os crimes de resultado e os sem resultado. Né? Então, vejam que o artigo 1º, ele traz as hipóteses de crime que vai trazer, né, artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir o tributo. Então, esse aqui é um crime de resultado, tem que ter aí, né, a intenção, né, tem que ter aí a redução do pagamento de tributo. Então, essa pessoa fez isso daí porque tem o objetivo de reduzir a carga tributária. Ok, né? Isso é o crime do artigo 1º, a gente já fala. E aí nós temos o artigo 2º, né, que é o crime que não precisa ter resultado algum. Né? Então, é o crime de mera conduta, né? O que não teve a redução ou supressão do tributo. Então, as duas hipóteses acabam sendo aí tipos penais. Né? Nós temos aí um que tem o resultado, né, ou a tentativa do resultado,
Então, nós temos o crime tentado aqui e o crime de mera conduta lá no artigo 2º. E aí, vejam só, né, nós temos suprimir ou reduzir tributo, né, ou contribuição social, ou qualquer acessório. A gente está falando de qualquer obrigação tributária, em que o fisco, né, em que o contribuinte, o empresário, via de regra, mas pode ser pessoa física, serão colocados aí como réus, né, réus. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, né? Então, vejam só, essa pessoa aqui foi intimada a apresentar livros fiscais, ela sabia que tinha coisa errada e não prestou essa informação, né? Então, o que acontece? É um crime tributário, né? Nós temos aí essa primeira situação. A outra hipótese, fraudar a fiscalização, inserindo elementos inexatos, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, né? Então, aqui é você fazer um preenchimento falso, né? Fazer um preenchimento dolosamente, né? Sabendo que aquela informação vai resultar numa economia fiscal em desacordo com a legislação, né? Outra hipótese, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota ou qualquer outro documento, né? Então, você muda a nota fiscal, né? Você acerta lá com a pessoa de vender por 100, mas para fugir da carga tributária, vamos combinar que a gente só declara 50, né? O que é isso? Você está alterando uma nota fiscal, está incluindo, né, uma informação inexata ali com o objetivo de reduzir tributo. Inciso 4º, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba que deva saber falso ou inexato, né? Então, você concorda, né? Você está indo de acordo utilizando um documento que você sabe que é falso, né? Você está se aproveitando, aqui é muito a ideia de creditamento, né? A empresa pega uma nota fiscal de um fornecedor. Essa nota fiscal gera créditos, né? Aquela ideia da não cumulatividade, né? O ICMS, por exemplo, o seu fornecedor já pagou o ICMS, você não paga duas vezes, você compensa, né? Você acredita daquilo que já foi pago. Só que aí você sabe, né? Ou tudo indica que aquilo é falso. E mesmo assim você se aproveita, né? Mesmo assim você se aproveita do crédito. Ou seja, você está sabendo que aquilo não é correto, você está se aproveitando da situação. Então, também está aqui. E negar ou deixar de fornecer nota fiscal, documento equivalente, né? Então, aquela situação, né? Você vai lá e vai comprar lá ou vai pedir para tirar 3 xerox, né? 3 cheques, 3 fotocópias de um papel. Aí o cara pergunta assim para você, você quer uma nota fiscal disso? Você fala assim, quer, né? Aí o cara fica louco da vida, porque o custo para ele emitir uma nota fiscal daquilo é maior do que o valor que ele recebeu. Mas, tecnicamente, ele deveria estar pedindo, se você quer uma nota ou não, ele tem que emitir em qualquer operação, uma obrigação tributária dele. E esse negativo ou não fornecimento é um crime tributário, né? Então, a pessoa que não emite nota, ela está sonegando tributos. E aí que vem, né? Aí que vem o famoso nota Paraná, nota curitibana, nota paulista, nota paulistana. O que é isso, né? É obrigar, né? E aí é o próprio consumidor que acaba exigindo a nota fiscal da empresa, do fornecedor, para que, né, ele entre num programa aí que você vai receber uns centavinhos daquela compra que você fez. Só que, na prática, você está fazendo com que o empresário imita a nota fiscal, né? Então, vejam que é um programa que reconhece que muitos não emitem nota fiscal, ou seja, que muitos são e cometem crime tributário. E por que não se emite nota fiscal? Quando não emite nota fiscal, isso não é registrado. Se não é registrado, não entra, né, no cálculo dos impostos, né, dos tributos aí incidentes, tanto sobre a venda, quanto prestação de serviço, quanto
isso acaba não entrando muitas vezes na renda, né? Enfim, é uma forma de você sonegar tributo, né? Não emitindo documento fiscal de venda ou prestação de serviço. Então, existe esse programa Nota Paraná, né, Nota Curitibana, enfim, eu imagino que outros municípios tenham também, para forçar essa situação. Mas o simples não emitir esse documento já é crime por si, né? Já é crime por si, está previsto aqui na Lei 8.137. E qual é a penalidade disso daí? Né? Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Né? Então vejam que não é uma pena tão branda assim. Ela começa com 2 anos, né? Então a gente já está falando aí de um regime semiaberto. Então é uma situação aí grave, né? De certa forma grave, porque aqui, nesse artigo 1º, a autoridade policial ou o Ministério Público vão indicar que houve um prejuízo ou uma tentativa de supressão de tributo, né? Então é um crime que tem a materialidade aí, o prejuízo à sociedade, né? A ordem tributária é a sociedade. Então vejam, essas hipóteses todas, e também a gente vai ver no artigo 2º, são situações que não se encaixam naquela ideia de planejamento tributário, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado aqui, porque muita gente acha que planejamento tributário é fazer um crime tributário. E não é nada disso, né? Planejamento tributário é, antes do fato gerador, você se planejar qual o melhor caminho seguir. Aqui, nessas situações, o fato gerador já aconteceu, né? A hipótese de incidência, que teve o fato imponível, ou seja, a subsunção, fez nascer a relação jurídica tributária. Ok. Teve o fato gerador. Mas, uma vez realizado o fato gerador, o empresário busca alguma maneira, ou a pessoa física, né, empresário ou pessoa física, busca alguma maneira de reduzir o impacto tributário daquilo. Então, veja, a relação jurídica tributária já foi estabelecida, né? Usar desses artifícios aqui é uma forma de esconder ou omitir aquilo que já aconteceu, que é o fato gerador. Então, vejam que o crime tributário é, muitas vezes, né, colocado aí como a tal da evasão, né, evasão tributária, que é diferente do planejamento tributário. O planejamento tributário, tecnicamente, a gente chama de elisão tributária. Né? Então, veja, elisão tributária é o planejamento tributário lícito, aquele que você faz antes do fato gerador. Você se programa, você olha a lei, vê qual é o melhor caminho e segue o melhor caminho para você. Ou seja, você realiza um planejamento anterior ao fato gerador. A evasão tributária, que é o crime tributário, você caminha depois do fato gerador. Você já é devedor e aí você tenta buscar um meio de não pagar. Né? Então, isso é o crime tributário. Então, vejam, esse crime, né, essa disposição aqui do artigo 1º, né, que é colocado como crime material, né, porque exige a supressão ou a redução do tributo, nós temos uma súmula vinculante do STF, 24, que não se tipifica como crime material aquele efetuado antes do lançamento definitivo do tributo. Né? Então, aqui nós temos mais um ponto, né, que a gente vai ver na próxima aula, que é o tal do lançamento, que eu já falei lá atrás. Né? Então, o lançamento definitivo é quando esgotou o prazo para o fisco homologar, né, no caso do lançamento por homologação, ou quando há uma declaração do fisco dizendo que aquilo está certo. Né? Então, esse lançamento definitivo, ou seja, em algumas situações você pode até sonegar, mas se o fisco não fizer o lançamento definitivo, que é aquele final, é o ato administrativo, ou seja, se você retificar antes desse lançamento, você não temos, né, o crime material, não é um crime material contra a ordem tributária porque você retificou, ou seja, não houve a supressão e a redução aí do tributo. Né? Então temos uma súmula vinculante a esse respeito. Agora, se a tua conduta não está relacionada
a supressão, a redução do tributo, não significa que você está tranquilo, porque nós temos o artigo 2º, né? Nós temos o artigo 2º, que traz as hipóteses, né? As hipóteses em que não há o resultado lesivo, né? Então, não existe supressão ou redução do tributo, é o simples fazer que é delito, né? Então, nós temos aí também, né? Vejam só, fazer declaração falsa, omitir declaração de rendas, né? Então, vejam só aquele cuidado. Puxa vida, eu vi que eu vou pagar muito imposto de renda. Como é que faço para não pagar imposto de renda? Você declara lá despesa médica, enche de despesa médica, né? Aí o fisco vai olhar para você, olha, meu amigo, então me comprove, né, que você gastou aí 20 mil reais de fisioterapia, me traga o comprovante. E aí você não tem essa declaração, você não, né, você não usou, não fez 20 mil reais de despesa médica. Você fez uma declaração falsa, né? Omitiu declaração sobre renda de bens aqui, né? Então vejam que o simples declarar errado já gera um crime tributário. Isso que eu digo, na prática, praticamente tudo que você faz errado é crime, né? Só que o fisco ele não costuma, né, levar esse tipo de situação para a esfera penal, porque ele não quer que você vá preso, ele quer que você pague o imposto, né? Então o objetivo é outro. Bom, deixar de recolher no prazo o valor de tributo contribuição legal, descontado ou cobrado do sujeito passivo. Esse aqui nós temos a questão da retenção, né? Você faz a retenção do tributo e não repassa para o fisco, né? Então, algumas empresas aí, por exemplo, vamos imaginar, vocês, daqui a alguns meses, né, vocês vão pegar a OAB e vocês vão prestar serviço para uma empresa. Aí vocês não têm escritório constituído, não tem CNPJ, não tem nota fiscal, não tem nada. E aí a empresa fala para vocês, olha, então já que você não tem nota fiscal, você também não é meu empregado, né? Então eu não posso ficar pagando para você sem nota fiscal, porque senão você pode ainda querer um vínculo empregatício. Então, eu vou pagar por meio de RPA, né? Requisição de pagamento de autônomo. Então, a empresa vai montar uma tabela, você concorda, enfim, assina aquela tabela, e a empresa vai estar fazendo uma retenção, né, por exemplo, do ISS. Esse ISS, quem deveria pagar é você que prestou o serviço. Mas como você não tem nota fiscal, a empresa retém aquilo e repassa, e vai repassar isso para o local, né, no caso, a sede da empresa. E se a empresa não faz esse repasse? Está aqui, né? Está aqui previsto como crime, né, tributário deixar de repassar esse valor. Então, nós temos a hipótese da apropriação indébita previdenciária, que está lá no Código Penal. Nós temos né, a disposição específica do 168A, que é em previdenciário, a apropriação indébita previdenciária, que é o INSS do empregado, mas se não for INSS do empregado, nós temos também, né, também é crime, mas aí vem aqui para a Lei de Crimes Tributários, o inciso 2º. Né? Aí nós temos o inciso 3º, exigir, pagar ou receber qualquer percentagem sobre parcela dedutiva, né? Então nós temos aí a questão de fazer aí, né, um percentual, né, você imagina que você é um consultório médico, né, aí vem aí vem lá uma pessoa dizendo, eu quero pagar menos imposto, vamos fazer de conta que eu consultei com você, vamos. Aí você vai lá, emite um monte de nota e você cobra por isso, né? Então, também é crime. Deixar de aplicar incentivo fiscal, né? Então, você é uma entidade sem fins lucrativos, né? E ou você recebe verbas da União, essas verbas são isentas, e você deixa, né, o incentivo fiscal, deixa de seguir as regras desse incentivo fiscal para beneficiar um terceiro também, né, ou utiliza ou divulga programa de processamento de dados que permita, né, que o sujeito passivo da obrigação tributária possa possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Então, aqui é você adulterar os softwares, né, de controle fiscal aí da empresa. A hora que chega um fiscal, por exemplo, né, ele vai olhar lá aquele software, talvez aquele software esteja tudo ok, mas na verdade ele está distorcendo aí as regras tributárias para, enfim, para mandar uma informação incorreta, né? Também é crime, e aqui, como não existe o resultado, a penalidade, né? O crime ele é menor, né? A pena decorrente desse crime é menor, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Então aqui nós temos os dois artigos que trazem os tipos penais. E aí, né, como eu falei lá no início, nós temos, né, o artigo 138 do CTN, que traz a tal da denúncia espontânea. Mas a denúncia espontânea, ela não, ela exige que você faça tudo antes do fisco, né? Retifique e pague a diferença antes do fisco descobrir. E se o fisco descobrir e você não se arrependeu, né? Não aconteceu a denúncia espontânea? E aí aquilo que eu falei, né? Existem várias leis que trazem essa possibilidade. No âmbito federal, nós temos a Lei 9249 de 95, né? Então vejam que logo depois, né, que a Lei de Crime Tributário surge, já surge a válvula de escape, que fala, né? Vejam lá, artigo 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes da Lei de Crime Tributário, né, e da Lei de Sonegação Fiscal, quando a gente promover o pagamento do tributo, inclusive acessórios, antes do recebimento ou da denúncia, né? Então, o que é recebimento da denúncia? Você estudar direito criminal sabe melhor do que eu. É depois que o Ministério Público manda a denúncia para o juiz e o juiz dá aquele despacho recebendo. Então, até aquele momento, você pode extinguir a punibilidade desses crimes se você promover o pagamento da dívida. E aí vem aquela discussão sobre o parcelamento em si, né? Então, o parcelamento não é pagamento, parcelamento é uma forma de você suspender, né, a dívida até que você pague. Qual é o entendimento que tem prevalecido? Que o parcelamento ele suspende também o inquérito policial, e uma vez suspenso o inquérito policial, você vai pagando. Quando você paga a última parcela, extingue o tributo e aí sim extingue aí a punibilidade, né? Então, na prática, a maioria dos empresários, aqueles que conseguem, né, acabam indo lá e parcelam essa dívida para, quando pagar a última parcela, vai lá e extingue a punibilidade, né? Então, está aqui a lei que eu disse para vocês que ia mostrar mais embaixo. Bom, e para a gente encerrar a aula de hoje, né, nós temos aqui uma situação que aconteceu e está sendo bastante sensível, né, porque o STJ, né, ele colocou, aqui até eu preciso atualizar aqui, na verdade o STF, né, isso aqui foi em 2019, né, então já está 2 anos desatualizado, mas enfim. A questão do ICMS, né, não sei se alguém de vocês acompanha, né, as notícias sobre esse tema, mas uma pessoa de Santa Catarina, né, ela foi condenada por crime tributário simplesmente porque ela declarou um ICMS como devido e não pagou aquele ICMS, né? Então, vejam, aquela lógica de que o crime ele só acontece quando você falsifica, presta declaração inexata e tudo mais, aquela lógica de que você teve, né, uma conduta ilícita para gerar um crime tributário, ela acabou sendo bastante mitigada com esse processo relacionado ao ICMS. Então, hoje, a jurisprudência do STF, em sede aí, né, de repercussão geral, decidiu que se você declara um ICMS e não paga esse ICMS, você está cometendo, sim, crime tributário, indo pela lógica da retenção indevida, né? O ICMS é aquele imposto que o empresário joga no preço do produto. Então, o que essa tese do fisco, que acabou vencendo,
coloca que, na verdade, o empresário ele está se apropriando de um tributo que é pago pelo consumidor. Então, ele está, né, fazendo uma retenção indevida, uma apropriação indevida daquele tributo. Então, tem essa tese que deixou o empresário brasileiro de cabelo em pé. Né? Isso aí está valendo, é o último julgamento. Porque isso significa o quê? Que todo empresário que paga ICMS, se não pagar o ICMS, ele pode estar tendo um processo criminal nas costas. Então, e quem paga ICMS? O comércio, né? Só isso, só o comércio. Então, os comerciantes do Brasil inteiro têm essa sombra agora. Se o fisco quiser, ICMS é um imposto estadual, então é via Estado. Se o Estado querer, ele simplesmente pode encaminhar cópia daquele procedimento para a polícia, e aí a Polícia Civil do Estado, né, porque não é mais tributo federal, e a Polícia Civil pode simplesmente abrir uma investigação de crime tributário. Essa é a situação hoje, né, a situação hoje do ICMS, né, que é bastante questionável, mas é essa interpretação que está valendo hoje. Então, vejam, né, essa situação do crime tributário, ela é bastante polêmica, ela é bastante forte, porque é aquilo, né? Você é um empresário, você abriu um negócio, está gerando emprego, está gerando renda, e de repente você pode ser preso por isso, né? Você acaba criando um desestímulo. Por isso que isso não é tão comum e não é tão banalizado. Mas fundamento tem, a gente viu hoje, né? Que a responsabilidade acaba sendo objetiva, pessoal, e temos um monte aqui de tipos penais para esse povo, né, os contribuintes e responsáveis serem enquadrados. Né? Então é uma situação bastante interessante, né, atuar nessa área aí dos crimes tributários. Bom, pessoal, em termos de conteúdo, por hoje é só, não sei se tem alguma pergunta, alguma situação aí que não ficou clara, né, a gente fica sempre à disposição. Quem tem vergonha, né, apesar que vocês estão já há 2 meses de se formar, se tem vergonha ainda, precisa repensar aí, né, sua profissão, porque advogado que tem vergonha não advoga direito, né, a gente precisa falar e se expressar, faz parte, não tem como, mesmo no mundo virtual, a gente tem que fazer audiência, a gente tem que falar com o cliente, a gente tem que, enfim, se expressar, mas enfim, eu sei que nem sempre é simples para vocês, então se quiserem, né, mandar um e-mail, qualquer coisa assim, a gente está à disposição. Bom, pessoal, se não tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, então eu agradeço a paciência, a compreensão, um bom feriado para todos, né, e daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo. Tá bom, pessoal? Então, obrigado, viu? Boa noite. Boa semana, professor. Boa noite.